Olá, vamos para o nosso último dia deste plano de oração. Eu vi alguém mais belo, eis o Cordeiro de Deus. Por isso considero tudo como perda. Em Filipenses 3, Paulo expressa sua profunda convicção de que tudo o que ele considerava valioso é insignificante em comparação com o valor supremo de conhecer Cristo Jesus. Ele considera todas as coisas como perda para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Paulo deseja conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, compartilhando dos seus sofrimentos e tornando-se como ele em sua morte. Hoje, examine o seu próprio coração e pergunte-se: o que você considera como perda em comparação com o valor de conhecer Cristo? Permita que a paixão de Paulo por Jesus inspire você a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. Ore para que Cristo seja o centro de sua vida e que você possa considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Motivo de oração: Jesus, ajuda-me a considerar todas as coisas como perda em comparação com a excelência de conhecê-lo. Que meu maior desejo seja ser encontrado em Ti, vivendo para a Tua glória. Filipenses 3, versículos 7 a 14. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. A corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero e que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque a história de Paulo, para mim, é uma das histórias mais bonitas, né, de conversão da Bíblia. Porque ele era um perseguidor dos cristãos, até que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. E aí, antes dele falar aqui do passado, né, as coisas que valiam, ele se apresenta, ele fala quem ele é. E aí eu acho que ficou faltando, né? Acaba que eu leio o que está marcado aqui no plano de oração. Então, não sei se dá pra vocês verem, não, fica aqui, ó, desse jeito. Aqui tá mais claro, tá vendo? Então essa parte aqui não faz parte da leitura de hoje. E a parte que faz parte é a parte que tá escura.
E aqui em cima ele se apresenta, ele fala quem ele era e o que ele corria atrás. E acho que vale a pena retomar aqui para entender um pouquinho quem era Paulo, né? Completamente unidos com Cristo. Filipenses 3, né? Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Aí ele vem falar quem ele é. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Então ele buscava colocar as leis de Moisés em prática, né? E para aqueles israelitas, aqueles hebreus hebreus, fariseus, que não aceitaram, não receberam Jesus, né? Que teve a turma que recebeu, mas teve a turma que não recebeu. E ele era um dos senhores da lei, né? E ele era um dos senhores da lei que não aceitou, que não recebeu Jesus como Salvador, como Filho de Deus, o Deus Filho. Então ele perseguiu os cristãos. E essa história de conversão, a história que conta da conversão dele, é maravilhosa. E aí depois ele resolve, né? Depois de perceber quão errado ele estava, ele foi divulgar Cristo, divulgar os ensinamentos de Cristo. Foi ser um dos principais responsáveis para divulgar Jesus Cristo e colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Ele voltou atrás de tudo aquilo que de muito daquilo que ele acreditava ser como verdade absoluta. Então é isso. Terminamos hoje esse plano de oração. Eu vi alguém mais belo, eis o Cordeiro de Deus. E amanhã a gente volta com mais um plano de oração. Fiquem com Deus e até amanhã.